capítulo 5, versículo 17, diz assim, que o nosso espírito, leia para nós, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 17, por favor, enquanto eu tomo água aqui. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Então existe uma luta constante, né? Dentro de nós. Eu costumo dizer que quando a criança está pequenininha, assim, igual o tamanho do João Guilherme, o tamanho do Henrique, né? É o neto que está cochilando aí. Eles são felizes. Eles não sabem. Eles não precisam lutar contra nada. Eles são crianças, são inocentes, né? Mas depois que passa, tem entendimento do bem e do mal, aí a coisa começa. É uma luta constante. É o espírito querendo subjugar a carne e a carne querendo atropelar o espírito, e aquela luta constante. E aquele que é temente a Deus tem que obedecer ao chamado do espírito. O nosso espírito, ele está constantemente lutando, mas é por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós temos que alimentar o nosso espírito, e o alimento do nosso espírito é nada mais, nada menos que a palavra de Deus. O alimento do nosso espírito é nada mais, nada menos que a oração. Esse é um verdadeiro alimento do nosso espírito, porque a nossa carne nós não deixamos de alimentar todos os dias. Nós já levantamos procurando um café para tomar, já pensando em fazer o café, já pensando em comer um pão, já pensando em alimentar a nossa carne. Mas enquanto isso, o Espírito que está em nós também está sedento de algo que possa alimentá-lo. É por isso que nós devemos priorizar, irmãos, ao levantarmos da nossa cama, ao acordarmos, nós precisamos tirar um tempo com Deus, um tempo para ler a palavra de Deus, para fortalecer o nosso espírito, para que quando a tentação vier, nós tenhamos força para subjugar a nossa carne. Que se nós acordarmos alimentando a nossa carne e não alimentarmos o nosso espírito, como nós vamos vencer a nossa carne? De que maneira? Precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Infelizmente, nem todos têm esse costume de meditar na palavra de Deus. E eu sempre aconselho isso nos primeiros momentos do dia. Que seja como um café da manhã. Eu estive um tempo, na casa de um pessoal que são testemunhos de Jeová. Nós já conhecemos há muito tempo, são amigos da minha irmã que faleceu. E eu estive na casa deles, ela morava aqui em São Caetano. E apesar de ser testemunho de Jeová, a gente tem amizade, né? E ela tinha uma casa em Itaoca, agora não tem mais. Eu fui na casa dela. E ali todos os dias de manhã, ela serviu o café. Ela já fazia questão de servir o café de manhã, já estava tudo na mesa. E antes de tomar café, ela lia um texto da palavra. TJ. Lia um texto da palavra e queria conversar um pouco a respeito daquilo. Tipo assim, o que você acha dessa passagem? Ou seja, alimentava da forma deles. Eles tinham o entendimento deles, às vezes eles tinham o entendimento correto, mas às vezes um tanto distorcido. E às vezes o café ficava ali uns 15 a 20 minutos ali, e eu doido para tomar café, e tinha que ficar conversando a respeito daquele assunto. Então, assim, um exemplo para nós. São TJ, mas eles têm, infelizmente, um entendimento errado. E tinha dia que dava problema, porque ela tinha um entendimento errado e eu falei, não, a gente não entende isso não, a gente entende assim, assim, assado. E começava a ter troço. E eles não aceitam, eles não abrem mão da forma deles entender. E eu falava do jeito meu, e eles falavam do jeito deles. Aí depois eu falo assim, não, deixa quieto, eu fico entendendo do meu jeito, você fica do seu, bora tomar café, eu não estou com fome. Mas por que eu estou dando um exemplo desse aqui? Porque o zelo deles com relação à palavra. E nós precisamos ter esses zelos. Se for possível, até deixar a Bíblia em cima da mesa, para tomar café com palavra de manhã. Ler um texto, meditar nele.
ler um capítulo da Bíblia, ler um pequeno texto, ler uma passagem bíblica, para alimentar o nosso espírito, para que o nosso espírito não fique sufocado pela nossa carne. Isso é muito bom, porque essa luta vai prevalecer até o dia do arrebatamento, até o dia que o Senhor nos levar. A Bíblia diz que, Jesus disse assim, que ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6 e 24. Ou escolhe um, serve um e aborrece o outro, ou serve o outro e aborrece um. Ou um ou outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, ou serve a Deus, ou serve a Mamon, que simboliza o mundo, né? Então, nós temos que escolher. Nós já fizemos uma escolha um certo dia, e agora cabe a nós perseverar até o fim nessa escolha que nós fizemos. A nossa vida, irmãos, ela é feita de escolhas. E agora, para nós caminharmos para o encerramento, eu selecionei aqui algumas pessoas que escolheram se esforçar, fizeram a escolha certa, né? Números capítulo 13, versículo Números 13, capítulo 27 e 31. Quem encontrar pode ler. Eu encontrei, então já vou ler para nós termos tempo. 27 e 31 diz assim: e contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. O povo, porém, que habita nessa terra poderosa, cidades fortes e muito grandes. Essa é a passagem que nós lemos, né? Aí chega no versículo 30, né? O pastor falei. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la como herança. Ou seja, Caleb escolheu lutar. Caleb escolheu se esforçar. Caleb escolheu enfrentar os obstáculos e não se acomodar e desistir da promessa. Então nós precisamos também, da mesma maneira, não desanimar. Josué capítulo 24, 15, foi a passagem que eu disse aqui, em que Josué também escolheu servir o Senhor. Quando ele disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ruth capítulo 1, versículo 16. Nós encontramos Ruth diante de uma situação em que a sua sogra despedia-se delas. E a sua sogra Noemi dizia: olha, volte para os seus deuses. Volte para os seus deuses e eu retornarei para a minha terra. Porém, Ruth fez a sua escolha. Ela escolheu trilhar por um caminho era muito mais fácil para ela permanecer na terra dela. Ela não ia ter que fazer uma caminhada para uma terra, uma caminhada debaixo de um sol escaldante, debaixo de uma dificuldade tremenda. Mas ela escolheu a parte mais difícil, porém a mais sensata. Onde ela diz: para onde tu fores, eu também irei. O seu Deus é o meu Deus. Aleluia, meu Deus é o teu Deus. Ela escolheu ir junto com Noemi, porque ela escolheu a Deus. Ela escolheu servir a Deus. Ela fez a escolha certa. A nossa vida, irmãos, ela é feita de escolhas. Tem escolha que não tem importância nenhuma, não faz nenhuma diferença, mas tem escolhas que são definitivas na nossa vida. Moisés também, criado dentro do palácio, ele tinha toda a possibilidade de ser o próximo faraó, mas a Bíblia diz que ele deixou toda aquela riqueza, todo aquele conhecimento que ele teve para servir a Deus, para servir ao seu povo. Escolha. Agora, uma escolha interessantíssima foi a escolha do ladrão na cruz. Mateus 7, 24. 7, 24 a 27. Quando o ladrão na cruz estava um do lado direito e outro do lado esquerdo. Um escolheu zombar. Um escolheu criticar o Cristo. Mas houve um que foi mais inteligente e teve a capacidade de crer. E quando ele viu aquela situação, ele criticou aquele que estava zombando e se volta para Jesus e já o chama de Senhor e diz para ele assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Uma escolha sábia. Na hora da morte, ele escolheu salvação. Então, irmãos, não tem tempo
para nós escolher a salvação. Todo tempo, não tem um tempo definido que nós devemos escolher. Aleluia. Nós devemos fazer nossas escolhas todas as vezes que elas surgirem diante de nós. Nós devemos escolher servir a Deus. Nós devemos escolher caminhar um pouco mais. Nós devemos escolher lutar até o fim, perseverar. Aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A promessa para aqueles que não recuam. Aleluia. Deus não tem compromisso com aqueles que recuam, com aqueles que olham para trás. Lembremos-nos da mulher de Ló, que ela olhou para trás. Aleluia. Quando ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Mas aqueles que seguiram em frente, caminharam, eles escaparam da destruição. Portanto, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê disposição, que Ele nos dê fé, aleluia, para caminharmos, que Ele nos dê ânimo, quando tudo parecer perdido. Irmãos, vamos acreditar que o nosso Deus é poderoso para nos fazer vencedor. Nós somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Vamos prosseguir em fé, porque o nosso Deus é poderoso para confirmar a nossa vitória. Aleluia. Oh, louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Me lembro também de Jó, irmãos, quando tudo parecia que ele deveria blasfemar, ele tinha todo o motivo para blasfemar, mas a Bíblia diz que ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia. Ainda que ele me mate, nele esperarei. A fé desse homem era tão extraordinária, irmã Vera Lúcia, que ele dizia: se ele me matar aqui, eu espero nele após a morte. Eu não desistirei. Aleluia. Essa deve